Todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos aqui falar sobre atualizações do mercado, nosso famoso vídeo de atualizações do mercado, onde repercutimos notícias de diferentes setoristas, de diferentes jornalistas, e tentaremos trazer um resumo das notícias do Santos aqui para vocês. Ontem tivemos apenas um tema que eu considero um pouco mais relevante, que é relacionado ao Andrei Quintino, a renovação de contrato do Andrei Quintino, ao qual eu vou usar um pedacinho desse vídeo para comentar. Não vou falar sobre a treta, eu quero falar apenas sobre o aspecto futebolístico dessa renovação e sobre minhas críticas à renovação, mas também num tom diferente na minha visão. Vou falar um pouquinho sobre Felipe Loyola, que teve avanços na negociação. Hoje o Lucas Mussetti confirmou isso no vídeo dele de hoje, mas quero deixar créditos ao Antônio Rivas, tá? Que é um jornalista argentino de pouquíssimos seguidores, que eu mesmo quando vi a notícia fiquei, mas o Mussetti meio que confirmou uma parte do avanço das negociações, então vamos trazer essas apurações. Quero falar um pouquinho com vocês também sobre como está a situação do Gabigol e como está a situação do Rony, são baseados em duas notícias também do Lucas Mussetti, sobre a consulta ao jogador Lima, que está jogando no Fluminense, uma notícia do Diário do Peixe, que o Mussetti também falou sobre. Falar um pouquinho também sobre Zanocelo, outra notícia trazida por Lucas Mussetti. E para terminar, sobre Souza, uma notícia trazida por um jornalista do Diário AS. Então quero trazer todas essas notícias para vocês. Para isso já peço seu like, sua curtida, seu comentário e sua inscrição. Muito obrigado pela sua audiência e vamos pro vídeo. Inicialmente vamos falar um pouquinho, eu quero falar rapidamente desse tema, sobre Andrei Quintino. Para quem não sabe, eu não fico falando Andrei Quintino, podem perceber, porque eu não quero atrelar ele ao pai dele, que a gente sabe que é um jornalista muito respeitado aqui em Santos e que eu não tenho nenhuma intenção de atacar nesse vídeo, tá? Então eu quero falar um pouco sobre Andrei, jogador Andrei. O jogador Andrei está tendo novamente seu contrato renovado. Por quê? Porque ele está sendo emprestado ao Confiança de Sergipe, então o Santos quer renovar o contrato dele, na esperança que o Confiança goste do futebol e compre, o Andrei futuramente, dando um retorno financeiro ao Santos. O Andrei tem um salário baixo comparado aos salários, de mais de 100k aí, mas ainda é um custo ao clube. É um jogador que já tem 23 anos, nunca entrou em campo pelo Santos, pelo menos não que eu lembre. Se eu estiver errado, peço desculpa. Não tem jogos, não tem assistências, não tem gols pelo Santos. Nunca foi relacionado acho que até foi, mas nunca chegou a jogar em um jogo pelo Santos, tá? Com 23 anos. O que eu quero falar sobre isso? Com respeito ao garoto, com respeito ao profissional Andrei Quintino, rescinde. Na minha visão, o Andrei, ele é um garoto jovem. Eu acompanhei ele na Copinha, se não me engano, 2021, onde ele jogou 2-3 jogos ali no lugar do Sandro Perpétuo, que era lateral direito, ele era improvisado na lateral direita. E eu acho que o Andrei, com todo respeito, não vejo o nível do Andrei para jogar hoje no Santos. Quer dizer que ele nunca vai ter? Não, a gente não sabe o futuro, tem jogadores que amadurecem mais tarde. Então pode ser que o Andrei volte pro Santos um dia e jogue bem, mas o que é necessário pro Andrei se desenvolver? Jogar. E no Santos ele não tem espaço para jogar, gente. O Andrei foi emprestado pro Juventus da Moca, não teve espaço. Pra Inter de Limeira, se eu não estou enganado, não teve espaço. Jogou no 15 de Piracicaba, onde teve espaço, mas não teve grandes números. Então o Andrei precisa ir para um clube onde ele vai ter números. O Confiança lá de Sergipe chamou ele, legal, libera ele pro Confiança. Como assim, Rex, libera? Pra que emprestá-lo? Se o Confiança quer o atleta e o atleta ficar sem contrato, o Confiança vai contratá-lo. É uma coisa lógica. Então eu não entendo a renovação. Eu acho que essa renovação faz ele ficar mais em alta, mais falado na mídia santista, e isso pode prejudicar mais o atleta. Eu não tô aqui pra ficar falando de antes-profissionais, de tretas como surgiram recentemente, não. Mas pensando até no Santos, que não deveria estar gastando com um cara que não entra em campo, e pensando no Andrei, que é um jogador jovem e precisa de espaço para jogar. Para mim essa renovação não faz sentido para nenhuma das duas partes, tá bom? É isso. Vamos continuar. Loyola, Felipe Loyola, a notícia que eu mais me animo. Vocês sabem que eu tô muito esperançoso para a chegada do Felipe Loyola. Avançou. Temos duas apurações diferentes, Esse Antônio Rivas falou que o Independiente já tinha aceitado as condições do Santos, as garantias financeiras do Santos, e a negociação tinha avançado. Eu desconfiei. Entra no vídeo do Lucas Mussetti e a informação do Mussetti é a seguinte: que o Santos já enviou um representante que talvez vire o ano na Argentina. Tamanha confiança que o Santos está que esse negócio vai avançar. O Mussetti fala que a negociação avançou
que sim, há um aceite, né, dessas garantias financeiras, o Santos conseguiu essas garantias financeiras que o Independente pede, e que melhorou as condições de pagamento para o Loyola, e que agora espera uma resposta positiva a essa proposta do Santos e fechar esse contrato com o Loyola. O Musetti já informou que o Huachipato quer que venda, o Loyola quer vir para o Santos, então todos fazem pressão para que o Independente aceite e o jogador venha. Então, são notícias positivas, há um avanço, e eu quis deixar registrado aqui o Antônio Rivas, por exemplo, que é um jornalista que quando saiu, eu até mandei só acredito no Musetti, porque é um cara que eu não conhecia, mas dado o status dessa negociação, eu tenho que também falar um pouquinho dele, tá bom? Vamos falar das próximas notícias, vamos começar aí. Próxima notícia que a gente pode falar aqui, Gabigol e Rony. O Musetti fala que entrou em contato com a diretoria do Santos e que falam que se o Loyola tá muito avançado, quer dizer que os dois também estão. Todos estão no mesmo patamar. Então, o que a diretoria do Santos espera? Gabigol vai vir pro Santos. Chegaram propostas sim de fora. Então, pelo que eu não estou enganado, foi do Oriente Médio, de outros lugares, mas o Gabigol quer ficar no Brasil. Dado isso, o Cruzeiro não tem o que fazer. O Gabigol só vai sair se for pra ficar no Brasil. Então, o Cruzeiro nem tem por que negociar com esses outros países. A única proposta do Brasil que chegou foi a do Santos. O Santos já deu o que ele vai pagar, já deu o que é que o Cruzeiro pague. O Cruzeiro sabe que o Tite não vai usar o Gabigol, então tem que se livrar. Logo, o Santos acredita que com esse tempo, agora vai ter um novo executivo de futebol, se não me engano é o Bruno Spindel, né, no Cruzeiro, se desenrole e o Gabigol venha pro Santos, tá? Isso é aguardado, é esperado, então vamos ver essa negociação de travar. O Santos tá fazendo jogo duro, mas aqui tudo indica o Santos tá confiante que o Gabigol vai vir. E outro jogador que deve vir é o Rony, tá? Então, digamos que são esses três grandes players do mercado do Santos no momento. O Rony tá para vir, é menos de 2 milhões de euros, pelo que foi informado. Ele viria para um valor menor do que o Breno Lopes foi para o Curitiba, para vocês terem noção. Então é um reforço que o Santos acredita que pelo valor que está sendo pago vale a pena, é um investimento que vale a pena, é um upgrade ao Guilherme, não é minha opinião, é o que o Santos imagina, e por isso que o Rony tem esse confiança e otimismo do Santos que o Rony venha para o Santos, tá? Zanocelo, havia propostas pelo Zanocelo do Vitória e do Remo, ele quer continuar no Ceará, o Ceará fez proposta, o Ceará enviou os contratos, mas o Santos não devolveu os contratos. A negociação por enquanto está travada, está parada, e não se sabe por quê, tá? Mas saibam que por enquanto não saiu o negócio pelo Zanocelo. Bom, vamos ver o desenrolar das próximas páginas, mas que trazer essa informação. Por enquanto, o Zanocelo é do Santos. Vamos ver aí qual que vai ser o desenrolar. Lima, o Diário do Peixe falou que o Santos foi atrás e consultar a situação do volante / meia Lima. O Lima joga em todas as posições, pode ser meia, pode ser volante. Eu até dei minha opinião que ele pra mim é meio que o Nonato, porque ele é aquele cara bem mediano, não é espetacular, não é ruim, tem jogos que ele vai um pouco melhor, né, da verdade, do que outros jogadores, mas não é o padrão dele é uma constância, é um jogador mediano sempre. Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso do Lima. Acho que é um jogador bastante mediano, bastante médio, que ajudaria, mas que também não vejo como necessidade. Eu acho que ele lembra muito o Nonato em desempenho, um pouco mais físico, um pouco mais operário, mas não vejo como uma solução para nada no Santos no momento. O Lima foi consultado pelo Santos, mas isso é uma notícia do Diário do Peixe. O Lucas Musetti traz uma outra apuração. Segundo o Musetti, nas informações dele, não há consulta pelo Lima. Tá? Essa é a notícia do Lucas Musetti. Bom, apurações divergentes, isso acontece, vamos ver se vai ter alguma coisa relacionada ao Lima nos próximos dias. E para acabar, tem que falar sobre o Souza, mas para isso deixa eu dar crédito corretamente, porque fugiu-me o nome do profissional, então sei que não é comum a gente sair aqui de vídeo, mas vamos fazer isso aqui rapidamente para podermos falar do Souza, né? A notícia do Souza, cadê a notícia do Souza? Separei ela aqui. Rapaz, eu perdi a notícia. Ah, não, achei. O Eduardo Burgos. O Eduardo Burgos, para quem não conhece, é periodista no Diário AS. Então ele é jornalista do Diário AS. E vem trazendo uma notícia relacionada ao lateral Souza. Vou trazer ela traduzida para vocês, tá? Santos está estudando uma proposta. Houve uma primeira proposta para o Souza vinda do Milan. O Milan, que é o Souza, o Santos está estudando a proposta e tudo indica que vai ser muito difícil segurar o Souza nesse mercado, nessa janela. O Santos sabe disso, o Souza deve ser negociado. Se o Souza sair, deve ficar o Escobar
e subir o Lira, tá? Que é um cara que o pessoal sabe que tá pedindo passagem. Tem ainda o Rafael Gonzaga na base, então muito dificilmente Souza fica. Primeira proposta aparecendo aí, vindo do Milan, notícia do Eduardo Burgos, do Diário AS. Tem bastante seguidores, eu acho que vale a pena citar essa notícia também, tá bom? É isso, meus queridos. Eu acho que eu consegui atualizar de tudo, dar uma opinião rapidamente sobre tudo. Peça seu like nesse vídeo, seu comentário, sua inscrição. Forte abraço. Se eu não voltar amanhã, já lhes desejo um feliz ano novo. Espero que vocês tenham um ano maravilhoso com a família de vocês, com quem vocês amam, com seus amigos, com todo mundo que é importante e significativo na vida de cada um de vocês. 2026 tá chegando. 25 eu acho que foi um ano de muita batalha para todos nós, muita briga, tanto com o Santos, para mim que também foi na minha vida pessoal, onde eu consegui ajeitar e ajustar muitas coisas para que eu espero ter um 2026 ainda mais impressionante. Eu espero ter mesmo para vocês, que 25 eu sei que vocês devem ter ajeitado muitas coisas, mas que em 26 tudo melhore e vocês consigam conquistar conquistas, assim como o Santos. Espero que em 26 o Santos colha o que plantou positivamente, porque plantou também coisas negativamente. Vamos torcer para que ele só colha o que plantou positivamente em 2026 e a gente possa ter um ano mais feliz, tá bom? É isso, meus queridos. Forte abraço e agora eu fui.